palavra de Deus nos faz caminhar com segurança. Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. É na presença desta palavra que nos ilumina que está começando mais um programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Mais uma vez, é uma imensa satisfação poder chegar até a sua casa. Juntos, fazemos o nosso estudo diário da Palavra de Deus, nos alimentarmos com este pão da Palavra. Como é bom, né? Estarmos sempre na presença da pessoa de Jesus. Como uma vez disse Prado Flores, né? Num dos seus livros, num dos seus escritos, ele dizia: a Bíblia não é um livro, é uma pessoa. E é verdade, meus irmãos. Aqui na Palavra de Deus, nós podemos fazer essa experiência com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar o nosso estudo, como começamos sempre, como de costume, com a oração. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Hoje o Evangelho é uma leitura um pouco extensa, né? Do 1 ao 41. Então vamos começar, né? Jesus ia passando quando viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? Aqui eu já quero começar com uma pergunta para o nosso querido biblista Denis Duarte, que sempre está participando do programa conosco, né, nos esclarecendo as dúvidas. Eu quero entender aqui, Denis, por favor, esclarece para nós. Era um costume judaico? Era o quê? Fazia parte da cultura judaica, afinal de contas, essa coisa de atribuir aos pais a situação dos filhos, ao pecado dos pais, né? Atribuir ao pecado dos pais a situação, o sofrimento dos filhos. O que significava isso? Faz parte da cultura? Esclarece para nós, por favor. Como era esse costume das pessoas atribuírem aí as enfermidades dos filhos ao pecado dos pais? Bom, vamos entender aí o contexto dessa passagem. Jesus, caminhando com seus discípulos, encontra um cego de nascença. E aí os seus discípulos perguntam: Jesus, esse rapaz é cego por causa dos pecados que ele mesmo cometeu ou por causa dos pecados que os pais cometeram? Essa era a mentalidade da época, de que as enfermidades se davam por causa do pecado cometido pela pessoa ou por causa de seus pais. E dessa forma, Deus castigava a pessoa na exata medida do pecado cometido. Essa era a mentalidade da época. Mas Jesus mostra que não é assim. Jesus ensina aos seus discípulos que a cegueira daquele homem não era um castigo dado a ele, e que a cegueira daquele homem nada tinha a ver com os seus pecados ou com os pecados de seus pais. Afinal de contas, minha gente, Jesus nos ensina que Deus é amor. Deus não vai nos castigar por conta de nossos pecados. Pelo contrário, Deus envia o seu próprio Filho para nos salvar do mal cometido pelos nossos pecados. Deus é amor. Isso é importante porque muita gente ainda tem aquela visão equivocada, também uma mentalidade equivocada sobre Deus. Imagina Deus lá no céu, com um livrão aberto, anotando todos os pecados que eu cometo. Eu cometo um pecado, Deus anota, para depois me castigar. Não, essa não pode ser a nossa mentalidade. A nossa mentalidade tem que ser a mentalidade do amor, porque Deus é amor. Envia o seu próprio Filho, que dá a vida para nos salvar, carrega sobre si todos os nossos pecados para que possamos ressuscitar com Ele. E ainda mais,
nos cura, como curou aquele cego. Jesus cura aquele cego, para que através dessa cura, através da vida desse rapaz, se manifestem as obras boas que Deus realiza para nós, os seus filhos. Muito obrigado, Denis. Como é bom, né? Aprendemos algo novo, né? Você talvez não soubesse, como eu também não sabia. Como é bom, né? A gente conhecer sempre algo novo a respeito desse tesouro que é a palavra de Deus. Vamos prosseguir o nosso estudo. Versículo 3. Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Aqui no versículo 4 já temos uma ordem, né? Deus dando uma ordem a mim e a você. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou. Nós precisamos fazer as obras de Deus. Estamos no mundo para realizar essas obras de Deus, enquanto é dia. Que temos uma ordem do Senhor, né? Versículo 5. A ordem a gente anota com a cor vermelha. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aqui já temos um princípio eterno. Jesus é a luz do mundo, é Ele que ilumina todos os homens, toda a humanidade. Isso não muda, meus irmãos. Ele é a luz do mundo. Versículo 6. Dito isso, cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou nos olhos do cego. Disse-lhe então: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que sempre viam o cego pedindo esmola diziam: não é ele que fica sentado pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez barro, aplicou nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: onde ele está? Ele respondeu: não sei. Versículo 13. Então levaram os fariseus aquele que tinha sido cego. Ora, foi num dia de sábado que Jesus tinha feito barro e aberto os olhos do cego. Por sua vez, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: ele aplicou o barro nos meus olhos e eu fui lavar-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram então: esse homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Voltaram a interrogar o homem que antes era cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Versículo 18. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e que tivesse começado a ver, até que chamassem os pais dele. Perguntaram-lhes: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele está enxergando agora? Os seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego. Como está enxergando, não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, é maior de idade, pode falar sobre si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, perguntai a ele. Versículo 24. Os judeus outra vez chamaram o que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: se é pecador não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Eles perguntaram: o que é que ele te fez? Como foi que ele te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Os fariseus então começaram a insultá-lo dizendo: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse homem não sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes: isto é de admirar. Vós não sabeis de onde ele é, no entanto ele abriu-me os olhos. Versículo 31. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a este ele ouve. Aqui no versículo 31 temos uma promessa. Olha só, promessa. Se aquele faz a vontade de Deus, opa, caneta que é a cor verde. Se alguém é piedoso e faz a sua vontade, Deus ouve. Olha que promessa maravilhosa. Versículo 31. Versículo 32. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Eles responderam-lhe:
Tu nasceste todo em pecado e nos queres dar lição, e o expulsaram. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado. Quando o encontrou, perguntou-lhe: Tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Ele exclamou: Eu creio, Senhor, e ajoelhou-se diante de Jesus. Versículo 39. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Aqui, versículo 39, temos aqui o princípio eterno, né? O Senhor veio para fazer um julgamento. E no reino de Deus é assim: aqueles que acabam vendo, né, são considerados cegos aos olhos do mundo. E aqueles que veem a verdade, né? Os que veem a verdade são cegos aos olhos do mundo. E aqueles que dizem estou vendo, na verdade são cegos. Versículo 40. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Jesus respondeu-lhes: Se fosseis cegos não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Conclui esse longo texto com esse princípio eterno no versículo 41. Né? Precisamos tomar cuidado. Aquele que diz eu estou vendo, na verdade é cego, mas aquele que quer ver em Deus, ver a palavra de Deus, na verdade ele pode ser até considerado cego aos olhos do mundo, mas ele é um homem de visão, porque vê segundo Deus. Bom, o nosso estudo foi longo, você vai continuar daí, eu vou continuar daqui, tem muita coisa rica, muito tesouro para tirar daqui, então eu me despeço de você, até a próxima Bíblia no meu dia a dia, eu faço meu estudo aqui, você daí, tá bom? Vai tirando os tesouros daí da palavra de Deus. Forte abraço.